Forrest Gump é um dos filmes mais celebrados da década de 90. Ele também é um livro espetacular escrito pelo Winston Groom e a gente vai falar dos dois aqui no Countercast. E aí, tudo bem com você? Eu sou o Johnny Lápis. Essas que estão aparecendo aqui são as minhas redes sociais, então você pode aparecer lá e trocar uma ideia comigo. Aquela parada, o vídeo só tá começando, mas eu vou pedir pra você, se você puder, já se inscreva no canal e dá aquele seu curtir, beleza? E hoje eu trouxe esse assunto maravilhoso pra conversar, que é o Forrest Gump, e eu queria discutir com você tanto as ideias do filme quanto as ideias do livro e por que de algumas formas elas colidem. Em 1994 estreava no cinema do diretor Robert Zemeckis Forrest Gump. O filme contava com um excelente elenco como Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise e Sally Fields. O filme conta a história de um cara que, sentado no ponto de ônibus, começa a contar a sua história, que apesar do seu QI baixo, ele participou de grandes momentos da história norte-americana entre a década de 60 e 70, enquanto corria atrás do seu grande amor, a Jenny. O filme fez um sucesso estrondoso, conseguiu 644 milhões de dólares pelo mundo e também conseguiu aí em 1994 arrematar 6 Oscars. Melhores efeitos visuais. Roteiro adaptado, um Oscar que depois de ler o livro eu discordo. Montagem. Melhor ator pro Tom Hanks, super justo. Melhor diretor. E melhor filme. E aí vai uma dor de cotovelo pessoal, porque em 1994 Forrest Gump concorreu com Pulp Fiction e Pulp Fiction perdeu de melhor filme pra Forrest Gump. E na moral, eu prefiro muito mais Pulp Fiction. Uma das coisas interessantes na época é que o filme usava de efeitos especiais para incluir o Forrest Gump em grandes momentos da história norte-americana. Eles fizeram isso de uma maneira muito original, que não só incluíram o Forrest Gump em algumas cenas com fundo verde, etc., como incluíram o Forrest também interagindo com algumas celebridades como John Lennon. Isso foi um fato incrível na época e talvez por isso que ganhou reforçadamente aí o Oscar de efeitos especiais. A trilha sonora desse filme vendeu 12 milhões de cópias, é uma excelente trilha, praticamente um The Best da década de 60 e 70 e é uma das trilhas sonoras mais vendidas de todos os tempos, cara. Eu incluí um link na descrição desse vídeo aqui pra você ir lá e escutar a trilha sonora do filme no Spotify, então vale muito a pena, depois você cola lá. A atuação do Tom Hanks é extremamente carismática, é uma puta atuação e uma das coisas que eu nunca tinha percebido, porque eu assistia o filme dublado, era o sotaque que o Tom Hanks fazia pra interpretar o Forrest. Outro personagem legal pra caramba também é o Tenente Dan do Gary Sinise, que é um cara que foi mutilado e destruído pela guerra e de uma certa maneira guarda muito rancor e raiva, e a inocência do Forrest contrasta muito bem com o Dan, e a gente tem diversos momentos onde a gente percebe, por exemplo, o Dan protegendo o Forrest, ou o Forrest tratando o Dan de uma maneira inocente e tratando ele, digamos, sem pena, que faz com que o Dan se sinta melhor, e a gente vê essa dinâmica muito legal entre os dois personagens. A Jenny é uma personagem extremamente complexa e apaixonante, por mais que ela seja inconsequente, ela sempre está em fuga das memórias que ela tem com o pai abusivo, e ela sempre acaba caindo na mão de outros namorados e outras pessoas que abusam dela. O Forrest, com essa sensação de querer sempre proteger ela, ou sufocando, faz com que ela sempre esteja fugindo no filme, e de uma certa maneira a gente começa a odiar e pensar o porquê que ela não quer ficar com o Forrest, o porquê ela não fica com esse homem que tá ao tempo todo querendo proteger ela, mas a gente entende que ela sabe da inocência do Forrest, e o momento que ela volta pra ele, que ela vê que ele é o porto seguro, o momento que ela tá doente, é um momento assim que, sabe, bate uma coisa muito foda e uma tristeza, e no final das contas você acaba tendo compaixão pela Jenny. E eu quero frisar uma coisa aqui em off, que a Robin Wright é muito mais bonita hoje como a Claire Underwood do que como a Jenny, e essa mulher é espetacular, porque ela tá envelhecendo e ficando mais bonita. A real é que esse filme é espetacular e de uma certa forma não tem como você não gostar dele. A real é que Forrest Gump fez o caminho inverso dos filmes que viram livros. Normalmente um livro se torna um best-seller, chama a atenção de Hollywood e depois ele é adaptado para o cinema. Nesse caso foi o oposto. O livro só tinha vendido 30 mil cópias quando a produção começou. Em 1994, quando o filme foi lançado, aí foi um estouro absoluto de vendas e o livro acabou vendendo 1.700.000 cópias. 1.700.000 cópias de um livro é coisa pra caralho. Isso deveria deixar o autor feliz, correto? Deixou não, ele odeia o filme. O autor, Winston Groom, odeia tanto o filme que na continuação de Forrest Gump Co., logo na primeira página, o Forrest diz para os leitores: nunca deixe alguém fazer um filme da sua vida. E por mais que eu goste pra caramba do filme do Robert Zemeckis, eu tenho que reconhecer que de uma certa forma o Winston Groom tá correto. E quando a gente lê Forrest Gump, a gente entende que tá meio errado, porque o conceito do livro é uma coisa
e o conceito do filme é outra. Veja bem, meu disclaimer aqui porque eu sei que esse livro sempre vai ser diferente, é uma adaptação. A questão é ser uma adaptação que não tem nada a ver com os conceitos apresentados no livro. As coisas no livro, elas são muito mais excêntricas e são muito mais bizarras e tomam proporções muito maiores. Falando um pouco sobre o autor, Winston Groom, ele nasceu em Washington DC, mas ele se mudou muito pequeno para Alabama e ele também serviu na Guerra do Vietnã. Então ele tem essas duas coisas em comum com o Forrest. Winston Groom, ele é um cara extremamente politizado e ele colocou um pouco disso em Forrest Gump. E venhamos, convenhamos, o filme ele retira tudo isso e deixa uma coisa mais palatável para qualquer público. O Forrest mesmo chega a citar no livro que as pessoas de cor tratam ele com muito mais respeito que os brancos, porque elas não ficam medindo quem ele é. Mesmo com uma história tendo acontecimentos muito estranhos, no final das contas, a maneira que liga e faz a ligação entre essas cenas é muito natural e é muito legal como a gente vê o Forrest tendo as suas transformações na vida dele. Talvez eu seja um idiota, mas pelo menos eu não sou burro. Eu acho que essa frase deixa bem claro as diferenças entre o filme e o livro, que talvez no filme o Forrest seja um idiota e seja realmente burro, alguém que simplesmente vai colidindo nos acontecimentos. E o Forrest do livro não é assim. Apesar de ser lento, tacanho, ter fala arrastada no livro, ele é um cara que tem uma certa malícia e percebe as coisas que tá acontecendo em volta dele. E outro fato, que o Forrest Gump do filme, simplesmente, como eu disse, ele vai trombando na história dos Estados Unidos e ele vai, de uma certa forma, construindo essa narrativa incrível. O Forrest do livro não, ele é um cara incrível. E as coisas que acontecem com ele são mais por mérito dessas habilidades dele e as pessoas reconhecendo ele indo nessas ocasiões do que simplesmente um cara que saiu por acaso em certos lugares. O Forrest do livro, ele é um grande enxadrezista, por exemplo, um gênio do xadrez. Também é um gênio da matemática e da trigonometria, sendo capaz, por exemplo, de decorar todos os cálculos para pilotar uma nave espacial. E ele também é um cara gigante, de 2 metros de altura e forte pra caramba. E isso explica porque ele jogou futebol americano e porque ele é um astro dos esportes. Veja bem, tudo que acontece no livro tem sim um fator acaso e é muito legal como o Winston Groom sabe usar isso para fazer a história progredir. Mas a coisa mais espetacular é o Forrest é incrível. Enquanto você tá lendo esse livro, você começa a ter a percepção que os idiotas, na verdade, os patetas, são as pessoas que não conseguem compreender como, por exemplo, o Forrest é um gênio da música e como que ele é espetacular. Talvez por isso que o Winston Groom não gostou realmente do filme. Porque um cara que não é incrível e que simplesmente teve uma vida incrível, e o livro é um cara que é incrível e não é reconhecido como uma pessoa incrível e teve uma vida incrível. Outra coisa é que o Forrest no livro, ele é bem mais independente da mãe. Não tem essa coisa do idiota que é apaixonado pela menina bonita do colégio e ela sempre acaba fugindo dele. Não existe isso. Quando a Jenny decide fugir do Forrest no livro é porque o Forrest dá mancada. Forrest Gump nos ensina como pessoas incríveis às vezes não são notadas simplesmente porque elas falam errado, ou porque elas não têm boa aparência, ou porque simplesmente elas não se gabam dos seus feitos. E a gente tem que entender que pessoas incríveis passam pela gente o tempo inteiro, mas a gente simplesmente às vezes não consegue ter noção como as pessoas são habilidosas e incríveis em diversas coisas. E talvez seja essa a maior dor enquanto você tá lendo a narrativa do Forrest em primeira pessoa. Porque ele diz assim, olha, se você não acredita em mim, eu não me importo, mas eu levei uma vida incrível. E ele realmente levou uma vida incrível e as pessoas em volta dele talvez não perceberam a pessoa incrível que elas encontraram. O que fica desse livro é isso, que todas as pessoas são grandiosas em algum ponto. Então aí fica a minha recomendação de leitura, eu espero muito que você leia o Forrest Gump, porque é uma leitura incrível e você vai se divertir pra caramba com esse livro. Vale muito a pena conhecer, leia! Brad Pitt tá te dando tchau, muito obrigado por ver esse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Falou, pessoal!